Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus, trazer a Ele louvores, glorificação por tudo que Ele tem feito por nós. E para darmos início a esse culto, eu quero ler aqui Salmos 27, o verso 4, que diz assim: em nome de Jesus, para dar início ao nosso culto. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui reunidos porque nós cremos no teu nome, nós louvamos a ti, Senhor, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. E aqui nós estamos para te engrandecer, para te louvar, para te glorificar com as nossas vozes, com os nossos instrumentos e também para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha trazer alegria aos nossos corações, que o Senhor venha estar trazendo paz, trazendo tranquilidade e que nós possamos ser guardados, protegidos e abençoados por ti. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor juntamente com os irmãos, independente de onde você estiver nesse momento, que você possa cultuar conosco, louvar a Deus conosco. Estaremos louvando com alguns louvores antigos, relembrando o nosso passado, né? E com certeza o Senhor estará conosco, estará te abençoando aonde você estiver. Amém? Amém. Glória a Deus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e meus irmãos. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Jesus já preparou uma bênção pra você. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime, tome a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. A minha alma está cheia de paz. A minha alma
Canaã. Glória a Deus, aleluia. Caminhando, vamos para Canaã. Amém? Glória a Deus. Este avivamento não se acabará, não pode acabar. Amém? Este avivamento não se acabará, não se acabará, não se acabará. O que Jesus tem dado permanecerá, permanecerá, permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém poderá tirar. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, através desses louvores. E cremos que o Senhor recebeu este louvor, essa glorificação a Ti, essa adoração a Ti. Senhor, agora nós estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa usar o Teu servo poderosamente. E que essa palavra venha trazer paz, venha trazer alegria, venha trazer ânimo, motivação a cada um de nós. Fale conosco, Senhor. Traga, Senhor, a Tua presença até as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ser edificados para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olá, Pai do Senhor Jesus, a você que nos ouve, nos acompanha nesse momento. Queria convidá-lo a refletirmos juntos na palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 2. Iremos ler o verso 2 e o verso 3. Eu estou em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2 e verso 3. No verso 1, se você ler, diz o texto que o rei Davi em Jerusalém reúne todos os líderes de tribos, líderes de comando, líderes de divisões, e diante desses líderes, ele diz no versículo 2: o rei Davi se pôs de pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Eu fiz planos para construí-lo. Versículo 3. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Davi, ele é o rei de Israel nesse período. Ele já governa Israel há 40 anos. Davi é um dos homens mais famosos da Bíblia Sagrada. É o homem que venceu Golias, o homem que é chamado na Bíblia, o único homem que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu e compôs vários salmos, provérbios, cânticos. E Davi, já no final da sua vida, ele tem um insight, ele tem um sonho, ele tem um projeto. Construir uma casa para a habitação do seu Deus. E isso está aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, vai ser projetado para você ver a partir do versículo 1. Diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Do verso 3 em diante. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Quando a Arca da Aliança voltou para Israel, ela foi colocada no tabernáculo de Davi. E nessa época, a manifestação da presença visível de Deus se resumia ou estava ligada à arca e ao tabernáculo. E era um lugar simples, era uma tenda. Por isso o inconformismo de Davi. Se você ler o Salmo de número 132, verso 4 e 5, Davi diz: eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Esse era o seu sonho, tirar a arca da tenda e levá-la para o templo. Mas como diz o provérbio, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E olhando essa história, esse texto, eu queria tentar extrair alguns ensinos para nós hoje. O primeiro é sobre o projeto sonhado. Se você ler comigo novamente o versículo 2 do capítulo 28 de 1 Crônicas, o rei Davi ele se põe em pé diante da liderança de Israel. E ele diz: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Eu fiz planos para construir esse templo. Mas Deus, no versículo 3, Deus diz a Davi o porquê que ele não iria realizar aquele projeto. Versículo 3 diz: porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Como qualquer um de nós, eu penso que Davi se sentiu muito frustrado, triste naquele momento. Ele é rei, ele é famoso, e já no final da sua vida ele tem um sonho.
E é um sonho bom, ele simplesmente quer agradar o seu Senhor. Ele diz: era meu propósito, era meu desejo construir um templo para colocar a arca da aliança do Senhor. E eu sonhei com isso, eu projetei como seria, eu articulei a respeito de tudo, mas eu não vou ver o meu projeto se realizar. Eu vou entregar apenas a planta. Agora pense comigo, tem algo de errado ou algo de ruim em construir um templo ao Senhor? Claro que não. Era um propósito legítimo fazer aquilo, mas mesmo sendo legítimo, Deus diz não para Davi. Agora, pegando esse princípio e trazendo para nós, pense comigo, quantos projetos eu e você já não idealizamos na vida? Quantos sonhos já não tivemos e nos propomos a fazer, mas não era o sonho que o Senhor tinha para nós? Quantos projetos tivemos que engavetar nesse início de ano? Veio a pandemia e tirou o nosso chão, mudou as nossas agendas e as nossas prioridades. E tudo que nós projetávamos para esse início de ano, para esses primeiros meses do ano, foram reconfigurados, foram paralisados. Foi como se ouvíssemos um não para as nossas pretensões de controle e domínio. E ouvir um não nem sempre nos parece o certo, mesmo sendo de Deus. Davi, ele ouve um não de Deus. O homem segundo o coração de Deus ouviu isso. Agora pense eu e você. Alguém já disse que com o tempo a gente aprende que deveríamos ser gratos a Deus por Ele não nos dar tudo o que pedimos. Com o tempo a gente vê que esses nãos foram na verdade bênção de Deus para a nossa história de vida. Atos 3 conta uma história interessante, bem conhecida de todos nós. Diz que Pedro e João estavam indo, como de costume, ao templo, orar e adorar a Deus. Diz o texto que todos os dias havia um coxo que na entrada do templo, na porta do templo, pedia esmola para eles. Mas um dia, Pedro e João se dirigem a esse coxo, olham para eles e diz: não temos prata ou ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele que era coxo, imediatamente se levantou e começou a andar, e foi para o templo, junto com Pedro e João, adorar a Deus. Se Pedro e João dessem ao coxo o que ele queria e pedia, dinheiro, coisas, ele havia continuado coxo a vida inteira. O que ele precisava mesmo não era de dinheiro, não era de coisas. O que ele precisava mesmo era de saúde, era de cura, era daquilo que é essencial. Isso se aplica a nós também. Nem sempre Deus nos dá o que queremos ou pedimos, mas quase sempre Deus nos dá o que precisamos, o que de fato é essencial na vida. Davi, ele pensou, ele sonhou, ele queria muito, mas Deus diz: Davi, o seu querer não é o meu querer. Nem sempre os nossos sonhos e pedidos serão compatíveis com os sonhos e anseios de Deus para nós. Porque no fundo, nós somos coadjuvantes, Deus é o ator principal. No fundo, é tudo sobre Ele, por Ele e para Ele. E um segundo ensino para nós, diante desse não de Deus, é: lembre-se das outras bênçãos. Versículo 4 de 1 Crônicas 28, Davi diz: o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Davi, ele faz uma retrospectiva da sua história, uma retrospectiva da sua vida, desde o dia em que Samuel foi na sua casa e o ungiu, segundo dizem, com 17 anos. E ele começa a considerar a bondade, a misericórdia, a graça de Deus sobre a sua tribo Judá. E é da tribo de Judá que Deus havia dito que viria a criança, o descendente da mulher, o salvador da humanidade. Das 12 tribos de Israel, inclusive Judá é uma delas, Deus escolheu a dele. Dos seus 7 irmãos, Davi era o caçula, Deus escolheu ele e o fez rei sobre a nação de Israel. Em outras palavras, Davi está dizendo: Deus já me deu muito mais do que eu merecia e do que a casa de meu pai merecia.
Eu já sou muito abençoado por tudo que Deus já fez. Deus já me deu tanta coisa que eu não merecia. E por que eu vou ficar aqui murmurando, me martirizando, porque eu ouvi um não de Deus agora? Por que eu vou ficar reclamando agora, se eu tenho tantas bênçãos para agradecer? Se Deus já me deu tanta coisa? Se eu e você pararmos para analisar a nossa história de vida, com um coração igual ao de Davi, e começarmos a ver tudo que Deus já fez, o que Ele já realizou na nossa família, as bênçãos já recebidas, os livramentos não vistos, as conquistas já obtidas, as orações respondidas, a paz de Deus em nós, essa paz que excede todo entendimento, que vai além da razão, essa paz de Deus em nós, nesse tempo de pânico global, de medo generalizado, a nossa oração deveria ser sempre de gratidão. O Senhor já tem sido muito bom conosco. Então, eu digo a você, apesar desses dias de trevas que estamos vivendo, não deixe de considerar, não deixe de se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, na sua família, na sua casa. Não deixe de se lembrar de onde Deus te tirou, de onde viemos. O quanto que Ele já nos deu, o quanto que Ele já nos abençoou, o quanto que somos abençoados por Ele. Te convido a considerar e a lembrar das outras bênçãos, em nome de Jesus. E a maior delas é a sua salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu aprendo também aqui, no versículo de número 6, que nós precisamos, além de tudo isso que foi falado, enxergar a nossa vida à luz do Criador. Versículo 6 diz assim: E me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus átrios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Verso 7 diz, 1 Crônicas 28, firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Deus está dizendo, esse é o chamado dele, essa é a sua vocação, edificar um templo ao meu nome. Deus está dizendo, Davi, eu tenho um propósito bem maiores do que o seu, eu escolhi Salomão, eu escolhi o seu filho. E eu fiquei pensando e lendo esse texto, como é bom a gente servir a um Deus que conhece a nossa história em todos os detalhes. Um Deus que nos usa para cumprir o seu querer na história. Um Deus que nos escolhe mesmo antes de nós nem existirmos. Deus diz, teu filho Salomão construirá, não você. Tem muita coisa que você vai querer e que você vai desejar concluir para Deus. Mas Deus não vai permitir. Isso não é castigo. É que não é a sua vocação. Deus não te deu vida para isso. A sua vida não lhe foi dada para isso. Quando eu e você passarmos a enxergar a nossa vida à luz do Criador, à luz da nossa vocação, a gente vai entender que Deus pode transformar as nossas frustrações e os nossos nãos em legado para a história da humanidade. Dolly Parton disse que, abre aspas, descubra quem você é e faça disso um propósito. Descubra quem você é e faça disso um propósito. No versículo 7, Deus diz, eu firmarei os passos dele para sempre, se ele permanecer fiel. Deus está dizendo, Davi, você está pensando em um templo, em algo geográfico, em algo finito, em algo temporário. Mas o que eu tenho com você é maior que você, é para além de você, é para a sua descendência. A minha bênção vai além de você, ela vai transbordar de você para a sua genealogia, para o seu filho, para a sua casa, e vai alcançar a história dos homens. Portanto, deixa eu lhe dizer, muita coisa que nós sonhamos, que nós almejamos, que nós queremos muito, quem vai viver não somos nós, provavelmente serão nossos filhos. Isso é um princípio para nós, é a nossa descendência. Muita coisa que você quer fazer agora, Deus só vai deixar você idealizar. Entregar a planta.
deixar os recursos prontos, mas não vai ser você que vai desfrutar. Foi assim com Davi, e isso traz um princípio para nós. Não era o chamado dele, ele não foi criado para isso. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos que antes da criação ou antes da existência, existe o propósito. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. É por isso que tem muita gente que eu conheço e que você conhece, tem muita gente que quando está fora da finalidade para o qual foi criado, da finalidade para o qual Deus a criou, é extremamente insatisfeito. Quando nós estamos fora do propósito para o qual Deus nos criou, nós somos mal resolvidos, insatisfeitos, em todas as áreas, pessoais, emocionais, sentimentais, profissionais, nós nunca estamos plenos. Porque esse Deus que nos chamou à existência, quando não existíamos, Ele nos chamou, Ele nos criou com a intenção, com um objetivo, com uma vontade. Rick Warren disse que você quer saber por que está aqui nesse planeta, você tem que começar com Deus. Você quer saber por que está aqui nesse planeta, você tem que começar com Deus. Tudo começa em Deus, tudo começa nele. Todos os nossos dons, talentos e ministérios, todas as nossas habilidades que temos, são dádivas dele para nós. A vida de Salomão tinha um propósito. A vida de Salomão tinha uma missão. Antes mesmo dele nascer, o autor da vida já tinha sonhado com a sua história. Toda a sua história já estava escrita diante de Deus. Eu penso ser hoje um bom momento de nós perguntarmos isso a Deus. Senhor, qual o propósito que o Senhor tinha em mente ao me criar? Qual a minha vocação à luz do teu olhar criador para um tempo como esse, século 21, tempo de caos social, de pandemia global? O que o Senhor sonhou para a minha vida antes de me trazer à existência? Porque a partir desses questionamentos, a nossa vida ganha sentido, ela ganha foco, ela ganha missão, ela ganha significado. Porque o Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Glória a Deus. Ou seja, a mão de Deus estava sobre nós. A intenção de Deus, o cuidado de Deus e o amor de Deus tem nos carregado desde o ventre materno. Esteve sobre nós, está sobre nós e tem nos acompanhado desde sempre. Eu não sei quais são os seus sonhos diante de tudo que estamos vivendo. Não sei quais são as angústias que tem te acometido nesses dias de isolamento social, de coronavírus. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você, quais são as respostas que você precisa hoje, agora, nesse momento. Mas eu te convido, como Davi, a continuar idealizando, a continuar projetando, a continuar querendo, a continuar vivendo, a continuar sonhando. Porque o sonho é o que nos move, é o que nos tira da inércia, nos coloca em movimento. Eu te convido hoje a enxergar na sua vida o quanto privilegiado você já é. A perceber quanta bênção Deus já te deu, mesmo nesses dias maus, nesses dias de trevas. Você tem família, você tem filhos, você tem um lar para onde voltar. Você tem aonde se abrigar. Você tem pessoas que te amam à tua volta. Você tem pão na sua mesa todo dia. Glória a Deus por isso. Você já é muito abençoado. Você tem esperança para o aqui e agora, para o pós-morte, porque nós somos o povo da ressurreição. Você tem Jesus, o Deus que te criou e que venceu o nosso maior inimigo, a saber, a morte. E Ele triunfou, e Ele despojou, e Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E Ele nos deu vida, vida em abundância, vida com Ele. E Ele vai cumprir na história, a partir de nós,
o projeto do coração do Pai. Então, nada de medo. Não tenha medo desse tempo que estamos vivendo, porque o seu Senhor já venceu a morte. O nosso grande inimigo foi vencido por Ele, e Ele é Senhor de vivos e de mortos. Eu termino lendo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 8 e 9. Paulo diz: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Glória a Deus. O que Cristo fez é o que nos define. Somos dele. Somos dele. E por último, eu queria te convidar a ver a sua vida à luz da sua vocação, a partir da lente do seu Criador, a partir do olhar do céu. Davi sonhou, queria muito, mas Deus diz: Davi, eu não te criei para isso. Quem vai fazer esse projeto acontecer não é você, é Salomão. Eu já pensei nele antes dele nascer. Então eu queria te convidar a olhar a sua vida a partir do olhar do céu, a ver que Deus te criou com a missão, que a sua vida tem sentido e propósito, que vão muito além de você, muito além de mim, muito além de nós, que transbordarão de nós, que estão para além de nós. Creia nisso em nome de Jesus, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Que Deus traga significado, sentido e visão a mim e a você, nesses dias de densa escuridão que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. E que essa visão nos leve além do aqui e agora. E que possamos se ver à luz do nosso Criador, à luz da eternidade. Que seja assim, para a glória de Deus, na minha vida e na sua vida. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar, diante dessa palavra, a nós termos um tempo de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Queria te convidar a render a Ele uma adoração verdadeira, que saia do seu íntimo e que suba ao seu trono e que Ele receba e que Ele seja adorado. E que essa palavra que foi ministrada agora traga vida ao seu coração. Que essa glória que se manifestou no tabernáculo, no templo, na pessoa de Jesus, e que hoje é manifestada em nós, que temos o Espírito Santo, ela seja visível cada vez mais na minha vida e na sua vida. Essa é a nossa oração para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito
das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, formou a natureza, criou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento de oração agora. E o Apocalipse diz que o cordeiro foi morto. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele pegou o livro da história nas mãos, para que a história se cumpra segundo o seu poder e autoridade. Esse cordeiro está vivo e ele governa a minha vida, a sua vida, a minha vida e a sua vida, a minha história e a sua história. Então eu te convido nesse momento a nós orarmos ao Senhor. Não sei quais são os sonhos, projetos e anseios que você tem tido nesse dia de isolamento social, mas eu queria te convidar a colocar diante do Senhor. Não pare de sonhar, não pare de projetar, não pare de desejar, servir a Deus e fazer o melhor para Deus. Queria convidar você a nós juntos em oração, falarmos com Deus. Deus, nosso Pai, nós, no nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, entramos na Tua presença. Pai, nós cremos que o Senhor irá cumprir na história o Teu propósito, o Teu querer. Nós somos aqueles, Senhor, que tiveram os seus olhos espirituais abertos. Nós somos aqueles que caminham pela história querendo se parecer contigo, Pai. Nós somos aqueles que, segundo a Tua palavra diz, têm sido transformados de glória em glória, em imagem de Jesus. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor continue a fazer essa transformação em nós. Que o Senhor continue a nos usar na história para abençoar o máximo de pessoas possíveis. Senhor, cumpre o Teu projeto em nós. Cumpre o Teu querer em nós. Nós sabemos qual é o final da história, Senhor. A história irá cumprir o Teu querer. A história irá encontrar o Senhor no final. E ela será uma história linda, porque o Senhor já escreveu. Ela já está diante de Ti. Por isso, Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas projeções. Nós não sabemos, Senhor, quanto tempo irá durar essa quarentena, quantos dias a mais vem pela frente, mas nós sabemos que o nosso amanhã, a nossa vida está em Tuas mãos. Por isso, Pai, continua a cumprir em nós a Tua missão, o Teu querer, o Teu propósito. Dá sentido e significado, Senhor, à nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Pedimos que o Senhor venha trazer paz aos corações que nos ouvem nesse momento. Trazer esperança. Esperança para o aqui e agora. E esperança para o além. Na certeza de que em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Nos abençoa os Teus filhos. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Se Deus falou com você nesse momento de culto, se Deus ministrou seu coração, eu queria te encorajar, eu queria te convidar a encaminhar essa palavra, a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas possíveis, do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de relacionamento. Encaminhe para elas, para que Deus de alguma forma possa abençoar a vida delas. O culto não termina aqui. Você pode também acompanhar os nossos outros cultos que estão aqui gravados. Você pode nos seguir no Instagram, se inscrever no nosso canal. Você pode estar conosco nesse período de quarentena, sendo abençoado por Deus e ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te encontre, que Deus te abençoe, que Deus traga paz ao seu coração e à sua alma. E que você se lembre que nele a sua vida já está escrita e que nele nós somos mais que vencedores. Que seja assim,
para a glória de Deus. Queria despedir-nos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco.